aqui é o professor Regis do CONAEM e eu estou aqui com o professor Ricardo Petri. Professor, grata satisfação em recebê-lo aqui, o nosso público, e o professor Ricardo, professor de matemática. Né? Matemática, 16 anos trabalhando com pré-vestibular e Enem, trabalhando com concursos, né? Direto, formado em matemática, fazendo meu mestrado agora na URGS, na parte de ensino de matemática, ou seja, direcionado à gurizada que está no ensino médio. Maravilha. Bem, Ricardo, hoje nós vamos falar sobre matemática do Enem. Sei que tu é fera nesse assunto aí e tem muito para nos passar, tá? Bom, eu vou te largar uma pergunta de cara, assim, tá? Porque eu sou da área, sabe disso, sou professor de matemática também, e o pessoal reclama muito, né? Que a matemática tem muita coisa que não serve, para que eu vou usar isso, né? E o Enem vem com essa nova abordagem aí, essa matemática do cotidiano, tá? Então, fala para nós aí qual é a função da matemática e qual a função do Enem nessa estrutura toda aí. Bom, a matemática ela tem um foco fundamental hoje. Hoje, no nosso mundo globalizado, é a tecnologia. Não se faz tecnologia sem conhecimento matemático. A matemática, ela não é a estrutura lógica, mas ela traz a estrutura lógica para toda e qualquer área da ciência hoje em dia. Então, a matemática não é a matéria mais importante da escola, mas é ela que nós vamos utilizar como ferramenta para poder colocar na cabeça os nossos alunos, para poder desenvolver os nossos alunos a resolver problemas. Hoje em dia, o nosso cotidiano é exatamente esse. É a habilidade de resolver problemas. Isso a gente encontra basicamente na prova de matemática. Né? O nosso conteúdo, ele deixou de ser a nossa prova dos nossos vestibulares, até mesmo o próprio Enem, deixou de ser aquela prova fácil demais, onde as nossas primeiras provas do Enem eram simplesmente provas de interpretação de texto. Né? Qualquer adulto resolveria. Só que, isso não é o nosso foco de hoje em dia. Hoje a coisa é um pouquinho diferente. Hoje a gurizada, ela chega em casa, né? Tu deve ser daquele tempo ainda, né? Chegar em casa, quando comprou o videocassete, teve que pegar o quê? Um manual para aprender a ler. Para poder aprender a utilizar o videocassete. Hoje em dia a gurizada pega um celular, não tem manual. A gurizada pega o celular em 5 minutos, eles estão ali aptos a fazer qualquer coisa. Isso é tecnologia. Só que isso aí foi imputado na gurizada. Né? Com o quê? Um dia a dia. E onde é que está a matemática nisso tudo? A ideia da estrutura lógica. A estrutura lógica é passada ao aluno em sala de aula, dentro de matemática, dentro de filosofia, nesta parte na escola. Então, isso o Enem traz assim, de alta relevância para a sociedade, porque é uma prova que ela exige que o aluno saiba fazer uma boa leitura, que ele saiba trabalhar com cognitivos lógicos, é algo que fica implícito, fica colocado dentro da prova. Por exemplo, uma coisa muito clara, hoje em dia, nossos adolescentes, nossos jovens leem muito, mas é uma leitura horizontal, não aquela leitura vertical de ler o texto, o que o texto está querendo dizer, quais são as informações que estão nas entrelinhas. Isso a matemática acaba aguçando, acaba trazendo isso à tona. Né? Com esse negócio, né, da popularização da internet, as nossas redes sociais, hoje em dia o pessoal está o tempo todo escrevendo, lendo. Porém, tirando informação de verdade daquilo, não é bem assim que a coisa está funcionando. E a matemática, na prova do Enem, nós temos isso. O aluno tem que fazer a leitura. A prova traz uma nuvem de informações, onde o aluno não utiliza todas as informações que estão colocadas ali para responder uma questão. Então, há necessidade da habilidade, do reconhecimento do que é necessário, o que não é necessário, para resolver aquele problema. Que é exatamente o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. Hoje a gurizada abre o seu celular e acaba produzindo, né, o seu próprio programa para trabalhar no celular. Pergunta para ele se não há uma lógica envolvida, não há uma racionalidade envolvida nisso tudo. Claro que sim. Então, da mesma forma como o nosso cotidiano, né, como a nossa tecnologia, ao mesmo tempo, está levando para a gurizada, para esse excesso de informações, esse conjunto de informações,
Os nossos alunos estão sendo bombardeados por informações e não estão sabendo fazer nada com isso. Então, essa vem aí agora, vamos ver se é o lado do Enem, que acaba trazendo exatamente isso. Fazendo com que o aluno mostre onde está a habilidade dele em fazer uma leitura, coleta de dados, organização de dados, para poder responder uma questão claramente. As questões, elas estão... Nossos últimos Enems têm melhorado demais, né? A prova tem utilizado um pouco mais de conteúdo da matemática, né? Nós somos professores, nós sabemos, a gente ficava meio apavorado com as primeiras provas do Enem, onde eram apenas abordados assuntos do ensino fundamental. Agora não, já a aplicação dos nossos conteúdos do ensino médio também. Claro que uma abordagem, não digo superficial, mas uma abordagem onde o aluno realmente vai utilizar essas informações no seu dia a dia. Por isso o Enem tem uma função social muito interessante. Concordo plenamente, muito bom mesmo essa tua posição, porque na realidade todos nós usamos matemática, mesmo que a gente não estude a matemática no dia a dia. Tu vai no shopping, né? Tá ali, desconto, tem que saber calcular aquilo ali, tu tem que saber calcular um acréscimo, e isso a gente não aprende no nosso dia a dia, no nosso colégio. Alguns professores estão mudando essa mentalidade, perfeito. Com a entrada deste Enem, né, no nível nacional, né, a prova de proporções gigantescas, isso tem mudado muito a educação no Brasil, né? As escolas têm mudado, porque não basta mais aquele negócio do ler, decora, faz a prova, esquece. Eu brinco minha gurizada em sala de aula, é um sistema antigo de educação, decora, faz a prova, esquece. Isso acabou, não adianta. Hoje em dia é uma leitura, é interpretação. Olha quantos gráficos, quantas tabelas nós temos numa prova do Enem. Isso tem uma função social, sim. Qual é a função social imputada aí? É muito simples. Nossos alunos devem saber ler jornais. Uma prova do Enem, aparece lá uma questão, a conta de água, a conta de luz. Como é que é feito o cálculo da conta de água? O que é 1 metro cúbico? Isso é muito, isso é pouco, é muito gasto, só um pouquinho, e os cuidados com a natureza, onde estão aí? Então, os assuntos estão interrelacionados, né? Mas essa abordagem do Enem, ela é muito boa, ela vem trabalhando de um jeito bem diferente, assuntos mais complicados matematicamente falando, acabam sendo deixados de lado, tanto que os tópicos fundamentais que nós acabamos desenvolvendo são regra de 3, a ideia de proporcionalidade, a parte talvez mais importante da prova. Exatamente isso que eu queria te perguntar agora, para a galera saber exatamente quais esses assuntos mais abordados na prova de português, de matemática, né? Português, bom. Mas tu falaste uma coisa aqui agora, nessa quebradinha, português. Olha quanto português é necessário para responder a prova do Enem de matemática. Sem uma boa interpretação, não adianta. Não tem como. Ora, normalmente, o que a gente vê? A gente pega alunos aí que estão saindo das escolas do ensino médio, pega o professor, eu não sei por onde começar nessa questão. E aí tu monta a estrutura para eles. Agora eu sei resolver. Ou seja, o problema normalmente não está numa estrutura algébrica, numa estrutura numérica. Não, está em não saber ler uma questão. Então, essa necessidade do aluno hoje, devido à prova do Enem ser uma prova extensa, uma prova mais... de uma leitura mais extensa, na verdade, né? Uma prova que exige do aluno saber ler e captar as informações. Os alunos estão começando a ler um pouquinho mais. Né? Exatamente. Essa ideia do português é muito importante mesmo na prova do Enem. Qual é o foco hoje dessa prova? Ora, se nós formos analisar a prova, também antes de perguntar, se eu não acabei não te respondendo, com relação aos conteúdos, a gente pode juntar as informações. O foco é o quê? O que é a nossa formação do ensino fundamental e médio? Ora, que o aluno consiga resolver os seus problemas do cotidiano. Saber montar um troco na hora de fazer uma compra, caso necessário, uma comprinha parcelada, saber trabalhar com juros, não ser enganado, não ser passado para trás. Isso exige um conhecimento matemático, sim. Um conhecimento lógico, sim. Hoje, podemos pegar aí os cursos, os mais diversos cursos que nós temos aqui. No país hoje, no mundo inteiro, não há lugar que não se tenha pesquisa.
E toda pesquisa exige o quê? Busca por informações, coleta de dados, organização de dados e o principal, a leitura desses dados. O que fazer com esses dados? Não adianta só coletar, eu tenho que saber operar com essas informações. E aí entra, por exemplo, um assunto muito abordado no Enem, que é o que? A parte da estatística. Ora, muitas escolas no país não trabalhavam com isso antigamente. Então aí vem a pergunta. Vestibulares convencionais, eles não abordam estatística. E o Enem entra já com duas questões de estatística. Por quê? Olha, duas questões falando em média, moda e mediana. Se nós formos colocar as questões de probabilidade, bom, nós já chegamos a 10% praticamente da prova. Pô, a estatística está em qualquer curso. Hoje tu vai fazer um curso de medicina, tu vai fazer um curso de odonto, tu vai fazer uma arquitetura, tu vai fazer moda e estilo. Não interessa qual é o curso, para toda essa diversidade que nós temos. Se tem pesquisa, e se estão agradando, se não estão. Vai brincar com marketing, por exemplo. E o marketing não trabalha com estatística, jornais, o tempo todo isso. E nós temos que aprender a trabalhar com isso. Então, muito boa a ideia essa do Enem de utilizar a estatística como, no mínimo, 10% da prova. Né? Porque faz com que o aluno saiba ler, saiba trabalhar com os dados e, o principal, saiba tirar conclusões. Porque o que está faltando hoje um pouquinho, né, para a nossa juventude é entrar nos fatos. Não conhecer os fatos, mas entrar nos fatos. Ou seja, a gente, a gurizada hoje em dia, né, e eu até acabo me incluindo nisso tudo, a gente acaba lendo as informações, mas fazendo uma leitura um pouco mais superficial. Não há necessidade, sim, de uma leitura mais vertical, entrar para o texto, né, buscar nas entrelinhas as informações. Isso sim, a estatística acaba, né, por facilitar a vida do aluno. E graças a essa entrada no Enem, as escolas estão abordando, ou seja, está também melhorando a educação no nosso Brasil. Perfeito, maravilha, exatamente isso. Ricardo, tem um detalhe aqui, ó. A prova do Enem, ela aborda basicamente 5 competências, né, que são as principais, que são comuns a todas as áreas, e 30 habilidades para cada uma das disciplinas, ou melhor, para cada uma das áreas. Áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento. Então, nós temos 30 habilidades dentro da prova de matemática. Tu poderia falar um pouquinho das principais habilidades da prova de matemática? As principais habilidades são poder resolver problemas numéricos, ter capacidade estimativa, ter noção de proporcionalidade, tanto que esse é o tópico mais importante, ou que na verdade mais aparece ao longo da prova. Saber trabalhar com expressões algébricas, mas não fazer continhas com expressões, e sim entender a lógica e saber construir a resolução do problema. Não é mais como era no nosso tempo, né? Quer dizer, no teu tempo. No nosso tempo, aquele lance de exercício número 1, calcule X, A, B, C, D, E, F. Não, hoje em dia a gurizada não aprende mais por repetição. A gurizada aprende por um sistema completamente diferente. Ou seja, temos que entender o que está acontecendo. Não é decorar, é assim porque é assim. Não é assim que a coisa funciona na matemática, né? Antigamente se dizia, quanto mais melhor. Eu digo, não é quanto mais questões melhor, é quanto melhor a questão, melhor. Aí sim. Ou seja, não há necessidade de se trabalhar com muitas questões, muita repetição. Claro que você tem que estudar muita matemática. Mas, falando nisso agora, estudar matemática para o Enem. Estudar matemática para o Enem exige muita leitura. Quem é que lê matemática hoje em dia? Nossa senhora, falar hoje uma gurizada, o que tu está lendo? Cada um dá um livro diferente, um escritor diferente de matemática. Isso é uma coisa que nós temos que trazer de volta. Graças a Deus, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática têm trazido isso às nossas escolas públicas, né? Fazendo com que o aluno leia um pouquinho mais de matemática. Porque na leitura a gente tira muita experiência, a gente aprende a lidar com os problemas, acaba tendo visões novas sobre o mesmo tema. Isso facilita muito na hora de resolver as questões da prova do Enem. E essas questões, agora vamos falar assim, eu particularmente gosto da prova do Enem como ela é, tá? Exatamente. Eu sou um dos poucos que digamos assim,
que gostam da prova. Eu tenho muita crítica. Sabe como é que é? A pessoa é muito conservadora e essa mudança simplesmente radical para Enem, de vestibular convencional para Enem, deixou muita gente assim assustada. O que acontece é que nossos conteúdos hoje, né, eles são jogados para o aluno e o aluno não tem, digamos assim, nenhum uso. Vai usar números complexos para quê? Né, na tua vida. Então, o aluno se pergunta, realmente tem um fundo de razão nisso tudo, né? Mas hoje o Enem ele tem uma prova formatada exatamente para modificar essa estrutura e o professor de matemática tende a mostrar mais a situação real, o uso da matemática no cotidiano. Isso eu acho particularmente fantástico. Eu só tenho uma restrição e eu quero ver qual é a tua opinião, que é eu acho que o tempo de prova, tá, 3 minutos por questão, ela tá puxado para o aluno. Queria saber se tu acha também que esse tempo ele pode ser melhorado ou se a prova é extensa demais. Qual é a tua opinião sobre isso? A prova de matemática do Enem, ela já foi mais extensa, textualmente falando, do que conteudisticamente falando. Sim, né? Ela já foi muito mais extensa. Esse nosso último vestibular, nosso último Enem, a prova foi muito mais objetiva do que fora há alguns anos atrás. Claro, falta tempo. Por quê? A nossa juventude hoje, como eu te falei, faz uma leitura horizontal. Acaba tendo que ler uma questão 3, 4 vezes para poder resolver a questão. Opa, só um pouquinho, temos que mudar isso. O aluno tem que primeiro saber fazer uma leitura da questão do Enem. Como é que se lê uma questão do Enem? Como é que se resolve? Por onde eu começo uma questão do Enem? Uma questão extensa. Tem lá meia página ou uma página de extensão a questão. Como é que a gente resolve? Primeira coisa, leia a pergunta. Ao invés de você lendo o texto, olhando a tabela por olhar e buscando informações por buscar, primeiro, leia a pergunta, identifica qual é o foco, onde tu tens que te antenar, onde é que tem que te atentar. Segundo passo, dá uma olhadinha como estão as alternativas. Eu disse uma olhadinha, não é fazer leitura crítica de cada uma das alternativas, não. Observa como está a formatação, qual é a ideia de resolução que ele quer. E aí sim, sabendo a pergunta e mais ou menos o formato da resposta, tu vai poder fazer uma leitura, pensando os dados com muita calma, e aí sim, conectar essas informações. Porque a prova não exige grandes contas, grandes resoluções, não. Quando estou fazendo uma conta muito grande, espera aí, alguma coisa está errada. É porque eu tinha que pensar um pouquinho mais e executar a conta um pouquinho menos. A prova ela é muito mais para usar neurônios do que o lápis. Isso é algo importante. Claro, se a pessoa sai lendo 3, 4 vezes cada questão, tentando fazer contas quilométricas, não há tempo que resolva, pode dar o final de semana inteiro para fazer a prova de matemática e a pessoa não vai fazer. Claro. Então nós temos que ter uma ordem. Como é que a gente faz? Primeiro, qual é a primeira parte? Leitura da pergunta. Ou seja, é praticamente o último parágrafo da questão. Ali sim, ele vai te dizer o que ele quer, quais são as informações que tu precisa para a resolução do problema. Na resposta, como é que está a formatação, a ideia, a estrutura. E aí sim tu volta ao texto e lê apenas o que for necessário. Vai às tabelas e busca apenas as informações necessárias. Tu não fica lendo a questão 2, 3 vezes. Deixa eu fazer isso depois em casa. Perfeito. E engraçado tu ter falado exatamente isso, porque hoje de manhã eu estava dando aula e nós estávamos resolvendo umas questões. E aí eu estava comentando exatamente isso, tá? Eu tive que projetar, porque a projeção nesse momento deu uma questão desse tamanho, e eu mostrei que em muitas questões tu não precisa nem ler o que está em cima aqui. Basicamente tu pega a pergunta, vai no gráfico e tu já está com a solução na mão. E isso não exige muito tempo, mas exige o que? Exige do aluno o quê? Uma orientação. Do aluno não para o aluno, uma orientação. Exatamente. Exige que os professores ensinem a fazer uma leitura. Claro que na escola o trabalho é completamente diferente, mas eles necessitam de uma orientação para uma prova, para um concurso. É assim que funciona. Lá será analisado, vamos ver em qual é o nível que o aluno se encontra, como é que estão suas habilidades, suas competências, beleza. Mas é necessário sim uma orientação para uma prova, que é completamente diferente das provas que eles vinham fazendo na época da escola, que era aquela prova que ele tinha matéria durante 2 meses, né?
repetição, 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 chegava lá e fazia a prova. Só que o que acabava acontecendo com esse sistema velho, ultrapassado, detonado, estourado? Precisávamos da matéria do ensino fundamental no primeiro ano, o aluno já não lembrava mais, né? Aí no segundo ano precisávamos do primeiro, já. Ou seja, nós temos que mudar o nosso sistema de educação. Então, é necessário conhecimento matemático? Sim, ele é fundamental, a tecnologia depende disso. Não há tecnologia sem raciocínio lógico. Se nós pegarmos qualquer concurso público hoje em dia, além do Enem, concursos públicos gerais por aí, nós vamos encontrar o quê? Raciocínio lógico. A prova do Enem está colocando isso, né, dentro das 45 questões de matemática. Ricardo, a gente sabe que o Enem ele serve como uma porta de entrada na faculdade, né? Eu gostaria que tu me dissesse alguns outros aspectos importantes para quem vai fazer o Enem. Bom, o Enem ele tem uma larga importância e não é só para ingresso nas universidades. Hoje o aluno pode ter o seu certificado de conclusão do ensino médio pelo Enem. Outros projetos também do governo federal, como o intercâmbio com as universidades do exterior, um dos pontos, um dos aspectos, um dos itens para selecionar os alunos é exatamente redação do Enem. Muitos vestibulares no país utilizam o Enem como uma das notas, junto com o seu vestibular tradicional, e muitos desses vestibulares não utilizam a redação. Mas é uma dica, é uma orientação praticamente. Tu tens o dever de fazer e muito bem a tua redação do Enem, porque ela poderá e será utilizada dentro da universidade para acessar bolsas e outros sistemas, né, que facilitarão a vida, né, do aluno dentro da universidade. Então a gente não pode ficar pensando que o Enem é apenas para ingressar na universidade. Não. O Enem, tu leva a nota do Enem contigo por toda a tua carreira. E isso pode te abrir muitas portas ali para frente. O Enem tem que ser levado muito a sério, sim. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aquele aluno que está ali agora, ele pode estar se perguntando assim, como é que eu posso estudar matemática? De que forma eu posso entrar nesse mundo da matemática voltado para o Enem? Ou seja, dá uma dica aí para o cara, como é que eu estudo essa matemática do Enem? Primeiro, a matemática do Enem ela exige muita leitura. Leitura de matemática sim, eu não estou louco não. Não dizer, ele é matemático, ele fala isso. Não, muita leitura de matemática. Aprender a ler a matemática. Saber trabalhar com os conectivos. Eu brinco com o pessoal, quanto mais redação o aluno faz no colégio, melhor ele vai em matemática. Por quê? Porque quanto mais redação, mais leitura ele acaba. Quanto melhor ele está na sua redação, automaticamente ele lê melhor a questão de matemática. Então, vamos estudar para o Enem. Beleza, foco, ensino fundamental. Ensino fundamental é predominante na prova do Enem. A partezinha de brincar com regras de 3, divisão proporcional, né? A parte mesmo de probabilidade, que nós estudamos, ao menos a básica, no nosso ensino fundamental. Toda a parte de geometria plana, né? Toda a parte algébrica, aritmética, tudo que nós estudamos, né? Tudo que os nossos alunos estudam no ensino fundamental, bom, isso aí tu joga 80% da prova do Enem ou mais. Então eu te digo, a base é o fundamental. Eles não querem nenhum gênio com conhecimentos de derivadas integrais para resolver uma prova de matemática. Do Enem, não é necessário isso tudo. É bom? Claro que é bom, mas não é necessário, tu não utiliza essas ferramentas. As ferramentas que são utilizadas são outras. Saber fazer uma boa leitura, uma boa identificação. Os nossos alunos estavam muito acostumados com os vestibulares tradicionais, ou seja, a aplicação instantânea, né, dos nossos conhecimentos matemáticos. O Enem é diferente. O Enem, o texto é enorme, há necessidade de saber buscar, não é um número total de informações, não são todas as informações. Normalmente, a maioria das informações tu não utiliza para resolver a questão. Tá, mas e quem é que faz essa leitura analítica?
Quem é que faz essa análise, seleciona e organiza? Esse consegue bem na prova do Enem. Essa é a diferença. Sim. Então, a prova do Enem ela difere muito dos vestibulares tradicionais, que, digamos, acabam exigindo muito mais conhecimento técnico e matemático. A prova do Enem não exige tanto conhecimento técnico, mas exige que tu saiba fazer o básico, saber fazer uma boa interpretação da leitura matemática. Perfeito. Esse ano de 2013, por exemplo, nós tivemos 16 questões de razão e proporção. Daí tu tira uma ideia que mais de um terço da prova. Um terço da prova, razão e proporção, e nós estamos brincando ali agora com sexta série. Opa, perdão, na época do seriado ainda, né, professor? No nosso 7º ano, isso sim. Sim, perfeito. Tu queria deixar alguma dica aí para o aluno que vai fazer a prova, com a sua última informação, algumas dicas preciosas? Bom, a dica é direta. Matemática não se aprende do dia para a noite. Matemática não se desenvolve de uma hora para outra. Matemática é uma construção. Não adianta querer decorar no último mês, tentar estudar tudo para... Não é assim que a coisa funciona. É óbvio que quanto mais estudo, melhor. Mas a tua preparação tem que ser no dia a dia. Começa a ler um pouquinho diferente. Começa a ler matemática. Começa por aí. Começa lendo matemática. Pega um livro do 7º ano, 8º ano, 9º ano e dá uma boa de uma leitura. Tu verás que certamente muita coisa dali já se perdeu. E todo esse conteúdo será necessário, estará presente nas questões da prova do Enem. É a base, é a estrutura. O ensino médio todo é desenvolvido em cima desse conteúdo. Então, é claro, há perguntas de funções, função afim, função quadrática. Claro que a geometria espacial, conhecimento dos sólidos, é óbvio que sim. Ora, os nossos alunos passaram pelo ensino médio, não podem ter passado em branco, mas para desenvolver isso, para relembrar, para revisar, é óbvio que o primeiro passo é o conteúdo do ensino fundamental. É normalmente o que acaba faltando. As lacunas que ficam no nosso ensino fundamental é que travam o nosso ensino médio. Limpou isso aí, está resolvido. O ensino médio acaba se desenrolando e a tua revisão do conteúdo do ensino médio acaba se desenrolando de uma forma muito melhor, mais rápida, e tu não vai ficar trancando no final de cada questãozinha. Isso. Pega um livro de 5ª, 6ª, 7ª série, brinca como tu vai fazer palavras cruzadas. Tira um dia, vai fazendo. Mas claro. E no final acaba se tornando divertido. Não sou louco não. Acaba ficando divertido mesmo. A matemática, ela é muito interessante. Basta começar. Começa, tu vai ver, vai gostar. Ricardo, foi um prazer te ter aqui como... O prazer é todo meu estar uma tranquilizada aqui, contigo aqui. E eu tenho certeza que o pessoal aí tirou um proveito bárbaro dessas tuas dicas aí. E seja sempre bem-vindo aqui no Conaem para a gente continuar aqui mostrando mais para esse pessoal aí como se estuda matemática. Quando precisares, pode chamar o cara aqui te dá um apoio sempre. Então, cara. Um abraço, gurizada. Boa prova para vocês. Foco, hein?